Queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7. João, capítulo 7, a gente vai ler os versos de 37 a 39, que é o nosso ponto de partida para a reflexão dessa noite. O texto diz assim: pois as Escrituras declaram, verso 37, no último dia, o dia mais importante da festa da Páscoa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do seu interior, ou do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estavam se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, é com temor e tremor que nós estamos aqui, Senhor, para atentamente ouvir a Tua voz. Nós não estamos aqui por acaso, Senhor. Nós fomos conduzidos, nós fomos atraídos pela Tua graça. Nós fomos atraídos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, que fale conosco mais uma vez nessa noite, pois nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Visitando a Austrália, um visitante de fazendas daquele lugar, ele ficou intrigado, porque na medida em que ele entrava fazendas adentro, ele percebeu que não havia cercas. Não havia cercas que delimitasse o gado. E ele rodou por quilômetros e quilômetros e nenhuma cerca havia no lugar. Parando numa fazenda, ele perguntou ao fazendeiro local como que ele fazia para manter o controle do gado. Porque ele percebeu que não havia nenhum tipo de cerca. O fazendeiro respondeu: isso não é problema nenhum para a gente. Aqui, na nossa região, nós cavamos poços ao invés de construir cercas. Aqui nós cavamos poços ao invés de construir cercas. Eu penso que isso ilustra muito bem o capítulo 7 do Evangelho de João, quando Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba, pois eu lhes darei água da vida. No poço de Jacó, com a mulher samaritana, Jesus disse a mesma coisa. Ele disse para aquela mulher: se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria e eu lhe daria a água da vida. E a água que eu dou é aquela que jorra como fonte de água do seu interior. Eu penso que essa história do fazendeiro ilustra muito bem o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, que é uma vida centrada em Cristo. A igreja é seguramente um conjunto. Nós podemos dizer que a igreja é um conjunto de pessoas, um tipo de pessoas. Na matemática, os conjuntos são determinados a partir de semelhanças, coisas que a matemática tem em comum. Por exemplo, o conjunto de números ímpares. É fácil você determinar quais são o conjunto dos números ímpares, tá certo? Então, eu vou falar o número e você vai dizer sim para o número que faz parte do conjunto dos ímpares. E não para aqueles que não fazem parte do conjunto dos ímpares. Tudo bem? Um exercíciozinho para ver se vocês são bons em matemática. Só para vocês ficarem mais à vontade, o nosso professor de matemática saiu.
Então, assim, não tem problema se você errar, tá bom? É só um exercício para você entender, para eu ver se você entendeu ou não essa questão dos conjuntos. Número 3. Número 5. Número 15. 4. 6. 9. Está vendo como é fácil? É muito fácil você distinguir, separar o conjunto dos números ímpares do conjunto dos números pares, tá? Existem muitas maneiras de nós definirmos os conjuntos. Por exemplo, nós podemos, nesse ambiente, definir o conjunto dos homens. Quem faz parte do conjunto dos homens, diga amém. Você viu a grossura da voz? Não, né? O Sandro falando aqui de dízimo, eu até fiquei calado ali, não é mais nada. A voz do homem é o que, Sandro? É um baixo? É baixo, mas é alto, né? Aqueles que não fazem parte do conjunto dos homens, digam amém. Percebe? Agora, dentro do conjunto dos homens, nós podemos ter subconjuntos. Tá certo? Por exemplo, o conjunto dos homens é mais novo do que 35 anos. Quem faz parte desse conjunto, diga amém. Está vendo a voz? Consegue ver a voz? Agora, aqueles que não fazem parte do conjunto dos homens abaixo de 35, diga amém. Conseguiu ver a diferença? Então, assim, os conjuntos definem muito bem os grupos, tá? Nós podemos fazer isso a partir do comportamento. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Nós podemos dizer aqui, ou identificar aqui, o conjunto dos homens que observam a lei de trânsito, por exemplo, tá? Aqueles que observam o limite de velocidade de 80 km por hora, esses fazem parte dos homens que observam a lei de velocidade numa rodovia. Aqueles que... agora não pode mentir, irmãos. Vamos ver agora. Se mentir, o nariz vai crescer na hora, hein? Aqueles que fazem parte do grupo dos homens que observam a lei de velocidade do trânsito, diga amém. Nossa, que coisa, rapaz. O que eu estou tentando dizer a vocês é o seguinte: obviamente, a maneira como a gente define os conjuntos determina quem ou o que pode ser incluído ou excluídos. Tá certo? Mas existe outra forma da gente pensar em conjuntos. Esses conjuntos que eu acabei de falar para vocês são conjuntos que nós chamamos conjuntos limitados. Por que são limitados? Porque eles são estabelecidos a partir de uma regra. Tá certo? Ele é baseado numa regra. Mas existe outro tipo de maneira de você definir um conjunto. Nós podemos definir um conjunto como um conjunto centrado. E eu vou explicar para vocês. Por exemplo, há aquele conjunto de pessoas que fazem parte do grupo de pessoas que estão perdendo peso. O que vocês acham disso? O grupo de pessoas que está perdendo peso não tem a ver com o peso que ela tem, mas com o propósito, com a relação que ela tem com a decisão de perder peso. Aqueles que fazem parte desse conjunto, diga amém. Amém. Só alguns? Quando nós pensamos no conjunto de pessoas que perde peso, não existe limites. Não tem a ver com ser magro ou com ser gordo. Tem a ver com a decisão e o objetivo de perder peso. Quando nós pensamos no cristianismo, nós não podemos pensar no cristianismo como um conjunto limitado. Por quê?
Porque nós vamos cometer erros dos mais estrondosos possíveis. E essa é a razão, na minha opinião, de nós termos na igreja local, eu não estou falando da Igreja Batista Central ou de qualquer outra igreja, mas na Igreja de Cristo, de modo geral, pessoas com 30 anos de cadeira, 30 anos de conversão, 30 anos de batismo, que ainda está chupando o dedo. Tem gente que não entendeu o que é o Evangelho e acredita que o Evangelho é um conjunto de regras do que a gente pode fazer e do que a gente não pode fazer. Irmãos, isso não é o Evangelho, isso é uma cadeia, isso é uma corrente que se coloca no nosso tornozelo. Nós não podemos definir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como um conjunto limitado, feito de regras que precisam ser obedecidas. Por quê? Porque isso não é o Evangelho que Ele nos propôs. O Evangelho que Jesus nos propôs foi um Evangelho centrado nele. É um Evangelho baseado não em regras, mas num relacionamento como objetivo central. O objetivo central é o relacionamento. E muitos de vocês que já vieram me visitar no meu gabinete, e o atrativo que eu tenho é o café, não é? É ou não é, Marcelo? Você que vier me visitar para a gente orar, para a gente ter um tempo juntos, sempre vai ter um cafezinho para você, e o café é por minha conta, tá certo? Qual é a motivação para você me visitar? O café. Mas você precisa saber o seguinte, não existe pessoa que eu gasto tempo conversando com ela, que eu não estou tentando descobrir alguma coisa da vida dela. E eu não estou preocupado com regras. Eu estou preocupado com qual o nível de relação, qual é o tipo de compromisso, que tipo de aliança é que você tem com Cristo. Não me importa quanto tempo de crente você tem. Não é da minha conta se você tem 15 anos, 30 anos, 40 anos de batismo. Não é da minha conta, e para mim não importa se você é ou não fundador da igreja. O que eu procuro em alguém que vem conversar comigo, se identificando como discípulo de Cristo, é onde Cristo está na vida dele. Qual é o tipo de intimidade, qual é o tipo de relação que essa pessoa tem com Cristo. Porque você podia fumar antes de vir para a igreja e não fumar mais. Eu fumei por quase 11 anos. Aprendi a fumar com a minha irmã mais velha. Sabe como, Marcelo? A minha irmã mais velha era uma bênção, continua sendo. Mas ela era meia preguiçosa. Então, o que ela fazia? Ela tinha 18 anos a mais que eu, viu, Felipe? 18 anos. Se você tem uma irmã de 18 anos a mais, não brigue com ela. Principalmente a minha irmã. Porque a minha irmã usava casco de cavalo. Já ouviu falar? Já ouviu falar aqueles cascos de cavalo? Ninguém ouviu falar? Irmãs, alguém aqui já ouviu falar de casco de cavalo? É uma unha postiça? Não. É um enrijecedor de unha. Hoje não se usa mais casco de cavalo, se usa o quê? Formol, para endurecer as unhas. E a minha irmã gostava daquelas unhas compridas, né? Parecia o José do Caixão, que negócio. Eu tinha medo dela, verdade. Eu tinha medo da minha irmã. E quando ela falava assim, Fernando, eu vinha na hora. Aí ela pegava o cigarro da bolsa, dava para mim e dizia assim, vai lá na cozinha, acende para mim. Ó que bênção. Aí eu, 7, 6 anos de idade, olha só, 7, 6 anos de idade, o que uma criança de 7, 6 anos de idade mais anseia em fazer, Ana Paula? Acender cigarro? Não, o que ela quer fazer? Brincar. Aí eu acendi o fogão e botava o cigarro ali, para ele acender. Mas quando você acende o cigarro desse jeito, o que acontece? Sandro, você que é acostumado a acender churrasqueira, ela demora.
Você bota o cigarro lá, o bicho fica preto e não acende. Para acender rapidinho, você faz o quê? E aos 3, 7 anos de idade, eu comecei a ingressar na vida dos fumantes. Eu comecei a fumar escondido. Quando descobriram, já era tarde demais, já tinha anos que eu estava fazendo isso. Anos que eu estava fazendo isso. Aprendi a fumar com a minha própria irmã. Mas por que eu acendi o cigarro dela? Eu tinha um medo da unha dela. Quando ela pedia para eu fazer uma coisa que eu não fazia, para não deixar marca para os outros verem, sabe onde ela pegava, Cris? Na minha barriga aqui, ó. Ela pegava na barriga assim, cravava a unha e torcia. Ai de mim, se eu não acendesse o cigarro dela. Então, muita gente ouve o evangelho e acredita que ser crente é parar de fumar. Aí vem para a igreja. Outros acreditam que o problema é beber. O cara bebe até se tornar alimento do cachorro. Ele deita no chão, o cachorro lambe a boca dele. E aí ele diz assim, não, agora que eu sou crente eu não bebo mais. Agora que eu sou crente eu não fumo mais. E a vida cristã dele é estabelecida por regras do que ele pode e do que ele não pode fazer. Isso é o que nós chamamos de cercas. São cercas que nós estabelecemos, regras que nós criamos para determinar se uma pessoa é ou não discípulo de Jesus Cristo. Ele passa a ler a Bíblia, ele passa a vir à igreja, ele é batizado, ele participa da ceia. Alguns crentes, Karina, só vêm na igreja no dia de ceia. Porque ele acredita que a ceia tem um poder místico para proteger a alma e o coração dele de alguma coisa. E ele vai estar em pecado se não participar da ceia do Senhor. Ele tem uma vida dicotoma. Ele é uma pessoa fora e outra pessoa dentro. Mas muitas pessoas são autênticas em seguir regras. E nós acabamos professando uma fé e praticando outra. Nós batistas, por exemplo, nós pregamos e acreditamos de verdade que a salvação é pela e não pelas, mas na prática a gente faz diferente. Na prática a gente estabelece quem é crente, quem não é, a partir do que ele faz ou do que ele deixa. Isso é o cristianismo baseado em cercas. Baseado em cercas. E nós acreditamos que a cerca é um meio de proteção. Nós acreditamos de verdade que a cerca é um tipo de proteção. Mas Jesus não diz isso. Ele diz assim para a gente: quem tem sede, venha a mim e beba da água que eu dou. A água que eu dou é uma água que vai gerar rios de água viva dentro de você. Pastor, o senhor ainda fuma? Não. Eu parei de fumar logo depois que eu entendi, não que fumar era pecado. Você está entendendo? Porque não existe texto nas Escrituras Sagradas que vai dizer isso para a gente. Não existe texto que diz que fumar é pecado. Mas existem princípios na palavra de Deus que nós precisamos respeitar. E ele se aplica ao problema do tabaco. Qual é o princípio? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Quando eu entendi isso, ninguém falou para mim, para de fumar. Ninguém disse para mim, fumar é pecado. Quando eu entendi que o tabaco fazia mal ao meu corpo, corpo esse que foi lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus, eu peguei um maço de cigarro e entortei, joguei ele no lixo e nunca mais acendi o cigarro e coloquei na minha boca. É um princípio.
É um princípio. Mas não uma regra. Porque isso também se aplica a um bocado de coisa. Por exemplo, comer pimenta, irmãos, é pecado ou não é? Sim ou não? Depende da quantidade de pimenta que você come. Está entendendo? Ô, Felipe, comer picanha é pecado ou não é? Não. Irmãos, é pecado comer picanha? Sim ou não? Mas depende do quanto de picanha você come. Por quê? Comer não é pecado, mas a gula é. Você está entendendo? Então existe um monte de princípios que nós não abandonamos. E outros que a gente abandona porque se torna um estigma. O evangelho baseado na centralidade não tem a ver com regras. Tem a ver com uma atração. Tem a ver com olharmos para Jesus e desejarmos ardentemente conhecê-lo mais e mais. O gado, que é protegido, guardado por cercas, ele pode estar, entre aspas, protegido. Mas ele não é livre. E Jesus nos chamou para a liberdade, irmãos. Ele não nos chamou para a escravidão. Muitas das pessoas lá fora não se aproximam da igreja, não é de Cristo, é da igreja, por causa das regras, não do evangelho. Porque quando o evangelho é pregado corretamente, a proposta, o convite, não é para você deixar de fazer coisas, mas é para você amar a Cristo e buscá-lo de todo o coração. Amém, irmãos? Evangelho centrado em Cristo é um evangelho baseado no amor, na graça, e não nas regras. Interessante isso. Porque quando eu falei a primeira vez, eu já falei isso aqui para vocês. Quando eu falei a primeira vez em casa que eu tinha encontrado Jesus, a minha irmã tirou o maior sarro da minha cara. Por quê? Ela conhecia o meu comportamento. Eu era pimenta demais, irmãos. No futebol, outro dia o irmão chamou aqui para jogar futebol, não foi isso? Eu tenho perna quebrada, o dedo da mão, 2 lugares quebrados. Eu tenho um monte de mazela do futebol. Mas no futebol não era para mim. Por quê? Porque eu era muito bruto no futebol. E eu lembro que alguém perguntou para mim assim: pastor, jogar futebol é pecado? Eu falei, não. Mas dependendo da postura que você tem no campo de futebol, é melhor você parar de jogar. Porque se o futebol tira você do seu controle, você precisa amadurecer um pouco mais até você ter condições de voltar a jogar. No meu caso, quando eu adquiri condições de voltar a jogar futebol, o que aconteceu comigo, Cris? Quebrei a perna. Eu tenho um problema no tendão aqui. É um músculo que chama o ligamento transversal anterior rompido. E o médico falou para mim: o senhor pode viver a vida inteira, mas não vai poder jogar mais futebol. Se quer jogar futebol, tem que fazer a cirurgia. Eu decidi nunca mais jogar futebol. Por quê? Eu detesto cirurgia, irmãos. Eu detesto agulha. Não é? Outro dia me falaram assim: vai ter que tomar vacina, é de gotinha. Ué, não tem vacina de gotinha? Claro que tem. Eu lembrei daquelas vacinas de gotinha, vermelhinha, docinha que tinha na escola. Aí eu falei, se for de gotinha, eu tomo 4. Aí falaram para mim, não, é de agulha. Irmãos, eu lutei com esse negócio de vacina, de verdade. Eu já tomei todas, as 2. Ah, pastor, agora são 4. 4 eu não tomo. Só se as outras 2 for de gotinha. Aí eu tomo. Mas, irmãos,
é a pura realidade. Nós pregamos o evangelho de obras. Nós anunciamos um evangelho baseado em regras. E sempre que nós estabelecemos regras, nós também estamos estabelecendo limites. E Jesus nos trouxe para a liberdade. Alguém pode dizer amém? Nós somos livres. Livres para fazer o quê? O que quisermos? Não, livres para fazermos a vontade de Deus. E essa é a diferença do evangelho. Por quê? Porque para fazer parte do conjunto de uma vida centrada, não tem a ver com tempo, não tem a ver com rodagem, tem a ver com o coração inclinado e desejoso de conhecer a Jesus. Por isso você precisa saber o seguinte, que sempre que nós estivermos conversando, eu vou estar tentando identificar aonde Jesus está na sua vida. Não me importa quantos títulos de doutorados de teologia você tem. Isso não é importante para mim. Importante para mim é quanto que você ama, o quanto você ama Jesus. E isso faz de um novo convertido parte do mesmo grupo daquele que apresentou o evangelho para ele. Você está entendendo? Quem é que faz parte do grupo de uma vida centrada em Cristo? Aqueles que estão buscando um relacionamento, um conhecimento, uma vida centrada no Senhor. E aí nós vamos descobrir o seguinte, que muitas daquelas regras que são estabelecidas pela igreja e pelos grupos religiosos, são identificadas por Cristo por coisas que não agradam, que não glorificam o nome do Senhor. E não vai ser um peso para você abrir mão daquilo. Por quê? Porque a coisa mais preciosa para você não é aquilo, é Cristo. E quando Cristo é a coisa mais preciosa do mundo, você não é levado por sugestões. Você não é levado por convites, por mais sedutores que eles sejam. Eu não sei se você sabe ou não, mas eu sou profissional da área de beleza. Eu trabalhei em salão de beleza, eu fui dono, proprietário de salão de beleza por muitos e muitos anos. Irmãos, qualquer um que trabalha na área de beleza sabe o risco que é você viver num ambiente desse tipo. E quantas vezes, quantas insinuações eu não recebi. Eu vou contar essa aqui, posso, Cris? Eu vou contar. Eu lembro de uma vez que eu fui lavar o cabelo de uma cliente, uma bela mulher. Eu estou ali lavando o cabelo dela. E daqui a pouco eu sinto um negócio quente na minha perna. Eu me assustei. Era ela passando a mão na minha perna. E ela olhou assim para mim e fez assim. Aí eu mudei, eu fui para o outro lado do lavatório. E ela vem com a mão e passa do outro lado. Aí eu vou para trás do lavatório. E ela olha para mim e diz assim, o que foi? Você não gosta de mulher? Porque é a primeira coisa que o pessoal pensa, né? É cabeleireiro? Não é? Eu falei, não, com certeza. Mas eu sou uma pessoa comprometida. Ah, você é casada? Não é essa a questão. O meu compromisso, antes de assumir o compromisso com a minha esposa, foi um compromisso com Cristo. E ceder a esse tipo de tentação é profanar a minha aliança com o Senhor. De modo que o que me segura, a fidelidade que eu tenho à minha esposa não é baseada em nós mesmos, vocês estão entendendo? Não é baseada em regras, irmãos. É baseado em Cristo. Ele é o centro, Ele é o objetivo final, é a glória de Deus. Foi isso que fez José correr
da casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar, por diversas vezes, tentou o homem lá. E por último, ela fez uma conspiração. Mandou todos os empregados embora e chamou José para matar uma barata. Não foi assim que aconteceu, Thales? Foi ou não foi, Thales? Ela mandou todos os funcionários para trabalhar fora de casa e ela deu aquele grito dela. Sabe como é que foi o grito? José! Aí José vem. E quando ele chega, ela está numa situação complicada. Ela agarra ele. E ele diz, olha, teu marido colocou tudo nas minhas mãos, exceto você. E a resposta de José é simplesmente perfeita. É simplesmente perfeita. Porque ele não diz, eu não posso quebrar minha aliança com o seu marido. Ele diz, eu estaria profanando a minha fidelidade ao meu Deus se eu fizesse isso. Irmãos, nós temos 3 jovens que estão indo para a faculdade aqui. É um ambiente extremamente perigoso. A minha filha está lá, uma já passou por toda a faculdade. Ali é um lugar onde a sua fé vai ser testada, Gabi. Ali é um lugar, Milena, onde a sua fé vai ser testada, João, todos vocês. E o que vai determinar se você vai permanecer em pé ou não, não são as regras do que pode e do que não pode. Não são as cercas que supostamente a gente coloca para proteger os nossos filhos. Não! É o nível de relação, é o tipo de caminhada que você tem com Cristo que vai definir se você vai dizer sim ou não para o pecado. Alguém pode dizer amém? Eu prefiro uma vida centrada em Cristo do que uma vida baseada em limites e regras estabelecidas pelos homens. E eu acredito que o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38, Jesus está dizendo isso para nós. Quando o visitante da fazenda perguntou para o fazendeiro, por que isso? Ele diz assim, quando o gado sabe que a fonte de vida dele está disponível ali para ele, ele não se aventura por outros pastos, porque a água é o elemento que produz vida para ele. O interessante, sabe o que é? É que quando o fazendeiro pega gado de outro lugar e coloca junto com os outros bois, sabe o que acontece? O gado fica tudo juntinho, perto do poço. Olha só que coisa interessante. O gado fica juntinho, perto do poço. E na medida em que eles vão entendendo que o poço é uma fonte, vai estar ali para eles, eles se sentem livres para fazer o quê? Para pastar um pouco mais afastado do poço, sempre sabendo que no final do dia o poço vai estar ali para lhe servir. Quando nós falamos de vida centrada em Cristo, nós estamos falando de pessoas que caminham em direção a Cristo, não importa o tempo que ela tem de conversão. A conversão é o ponto, é a chave, é aquele momento em que a pessoa nasce de novo. Ela tem uma experiência de novo nascimento. Não é o estabelecimento de regra, é uma experiência espiritual. Foi o que Jesus falou para quem, Marcelo? Para Nicodemos, mestre em Israel. Nicodemos era mestre em Israel. E de noite, ele vai perguntar para Jesus o quê? Fanuel, qual foi a pergunta de Nicodemos para Jesus, você lembra? Senhor, o que devo fazer? Como posso ser salvo? Todo mundo sabe que o Senhor é mestre em Israel, que fala da parte de Deus. Como é que é o negócio? Aí Jesus fala para Nicodemos, pós-doutorado em teologia rabínica. Ele diz para Nicodemos o seguinte,
tem que nascer de novo. E Nicodemos não sabia do que Jesus estava falando. Mas aquela mulher samaritana, que não tinha nem escola dominical, ela não tinha nada. Na medida em que Jesus vai se revelando para ela, ela vai entendendo. E no final da conversa daquela mulher samaritana com Jesus, o nível de espiritualidade daquela mulher estava muito maior do que a de Nicodemos. Porque ela entendeu perfeitamente quem era Jesus. E ela sai dali não no escuro. Ela não sai dali com vergonha. Ela não sai dali com medo, se escondendo sorrateiramente, pensando no que os outros iam falar sobre ela. Não. É o contrário. Ela chega no poço de Jacó com vergonha. Ela chega no poço de Jacó como uma pessoa que estava à margem da sociedade, como alguém que ninguém queria ter contato com ela. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela rompe todas as barreiras. Volta para a cidade e vai dizer para o pessoal: eu encontrei o Salvador. Ela fazia parte do conjunto das pessoas que tem uma vida centrada em Cristo. Enquanto que Nicodemos só teve essa experiência 3 anos depois do seu encontro com Jesus. Você está entendendo? Então você precisa entender o seguinte, que a nossa conversa sempre vai ser uma conversa agradável, não é, Andréia? Sempre vai ser uma conversa agradável. Mas acredite no que eu estou falando para você. Eu vou estar procurando alguma coisa na sua vida. Eu vou estar procurando Jesus. E como é impressionante pessoas que 10 minutos de conversa você vê Jesus brotando na vida dela. E outras que você passa o dia inteiro. Ela fala de tudo, menos de Jesus. Menos de Jesus. Eu queria propor para vocês, irmãos, nós estamos começando uma série de mensagens no mês de abril, que nós intitulamos Cavando Mais Fundo. Não é só romper a casca da superficialidade, não é só lutar, não é contra a superficialidade, não, é ir mais fundo, é conhecer e continuar conhecendo a Jesus. E quanto mais fundo você vai, mais você descobre que tem mais para se conhecer do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele é uma fonte de vida e de conhecimento inesgotável. Alguém pode dizer amém? Irmãos, eu amo a Jesus Cristo. Eu gostaria de viver até os 140 anos. E você? Mas eu queria viver conhecendo e continuando a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu queria que a minha vida fosse um canal de bênção para que as pessoas se sentissem à vontade para querer conhecer o meu Senhor também. Não tem a ver com regras, irmãos. Eu vou contar uma última para vocês. Eu fiz estágio numa igreja em São José dos Campos por 2 anos. E eu era um dos líderes da igreja. Seminarista, vocacionado ao ministério pastoral. E eu dirigi, olha aí, o Filipão aí vai depois me contratar. Eu dirigi a parte de adoração da igreja por 2 anos. Por 2 anos. E eu lembro que nós participamos de liderança, assim, reunião de liderança, aquela pesada, sabe? Por isso, irmãos, para mim, reunião administrativa é culto espiritual. Não pode ser aquele negócio que você pega a cadeira para jogar em cima do irmão. Não pode. E eu lembro de um diácono. Não vou dizer o nome dele aqui, porque quem sabe está assistindo lá, né? Ele vai dizer, poxa, o senhor me expôs, né? Mas um diácono chegou para nós lá chorando, irmãos. Ele chegou e falou assim, irmãos, eu queria confessar uma coisa para vocês. E nós ali, confessar é pecado, os olhos já, pá, todo mundo ficou de olho no irmão. E ele falou, há 10 anos eu sou diácono nessa igreja. E aqui na igreja ninguém sabe.
Mas eu sou um adepto do tabaco. Eu fumo. E lá onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho, o povo sabe. Na minha casa, minha esposa sabe, os meus filhos também sabem. Mas aqui na igreja, durante esses 10 anos eu tenho escondido isso. E tenho sido um peso que eu não consigo mais carregar. Por quê? Por causa das regras, irmãos. Pastor, então a gente vai deixar o povo fumar? Irmãos, não é você que determina. Não sou eu que determina. Na medida em que nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos trocando maus hábitos por bons hábitos. Mas o que acontece com uma vida dirigida por cercas? Você acredita de verdade que se você está dentro da cerca, você está seguro. E não é verdade, irmãos. Estar dentro da cerca não é seguro. Te faz mal, Ana Paula. Sabe por quê? Você acha que dentro da cerca você está seguro e você não precisa de quê? De mais nada. E a gente encontra gente na igreja, Fernanda, que vive para cada cerca, mas com o coração para fora dela. Mal sabe ela que ela está caminhando na direção errada. Eu quero propor para vocês 4 princípios. Eu vou citar os 4 princípios para vocês, porque durante o mês de abril, nós vamos trabalhar esse conceito de viver uma vida centrada em Cristo. É uma vida que cava mais fundo. É uma vida que busca conhecer a Cristo e continuar a conhecê-lo. Amém, irmãos? 4 coisas que eu queria compartilhar com vocês. O cristianismo é definido pelo relacionamento ativo e dinâmico com Cristo, e não pelo estabelecimento ou a observação de um número determinado de regras. Por isso, eu queria sugerir para vocês 4 princípios que pode identificar você como um discípulo genuíno do Senhor Jesus Cristo. Primeiro princípio. Viver uma vida centrada em Cristo é assumir um compromisso radical com o Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Que eu abro mão de coisas que não glorificam o nome do Senhor por causa de Cristo. Por isso eu sou fiel à minha esposa. Por isso eu tento ser um bom pai para as minhas filhas. Mas elas sabem os meus limites, sabem as minhas deficiências. Sabe que eu não sou perfeito. Todos nós temos defeitos, irmãos. Mas se nós estamos caminhando em direção a Cristo, nós precisamos entender que é assumir um compromisso radical. É Cristo. E somente Cristo. E mais nada. Ah, crente não faz isso. Não, eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ah, então você pode fazer? Posso. Mas eu não, por causa de Cristo. Está entendendo a diferença? A diferença está aqui. E muita gente se converte e acha que a cerca é boa. Não é verdade. Ela tanto protege quanto delimita. Mas uma vida centrada em Cristo é uma vida radical. É uma vida que você diz, eu não faço isso. Não é porque eu não posso. Lembra o que Paulo escreve aos Coríntios, Sandro, você lembra? Paulo escreve aos Coríntios dizendo aqui, assim, ó. Todas as coisas me são, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque ser livre não é fazer o que eu quero. Ser livre é eu não ser escravo do pecado. E isso faz toda a diferença. Pastor, por que o senhor não faz isso? Por causa de Cristo. Pastor, por que o senhor faz isso? Por causa de Cristo.
Ah, não é por causa da sua esposa? Ela sabe que não. É por causa de Cristo. Irmãos, outro dia eu estava conversando com a minha esposa. Vocês vão achar estranho. Estranho o que eu vou dizer agora. Mas eu falei assim, filho, eu queria morrer primeiro. Eu não queria que você morresse primeiro. É puro egoísmo, não é? Por quê? Porque se ela morre primeiro, eu vou sentir uma falta tremenda dela. Por quê? Porque a nossa jornada de 25 anos tem sido uma jornada onde um tem ajudado o outro a se aproximar mais de quem? De Cristo. Ela protege a minha vida, eu protejo a vida dela. Então a coisa mais fantástica que teria era Jesus vier para levar os dois. Amém, irmãos? Mas se um tivesse que ir primeiro, que seja eu e não ela. Vida centrada em Cristo é uma vida em que você não tem vergonha de se identificar com o seu Senhor. Ele é o centro. Por isso você não abre mão de uma vida voltada para Ele. Segunda coisa que é importante. Uma vida centrada em Cristo é uma vida de responsabilidade desafiadora. Não tem uma cerca, mas tem limites. E quem estabelece os limites não é o Esdras, não é o Savoy, não sou eu, não é o Marcelo. Daqui a pouco os filhos estão indo para a faculdade também, não é a gente que determina, não. É o compromisso com Deus. E eu lembro de um irmãozinho que foi para a faculdade e ofereceram cerveja para ele. Era uma república, viu, Esdras? Era uma república de estudantes. 5 estudantes estudavam, todos homens. Todo final de semana tinha o quê? Festa no AP. Lembra daquela música? Todo final de semana tinha festa no... E ele era um dos caras que viviam lá. E o que menos faltava nas festas era mulher e bebida. E os caras queriam, porque queriam que ele bebesse a bendita da cerveja Skol, que desce redondo. E ele disse não, não e não. Até que um dia, não sei se era por causa do verão, que estava demais, tinindo, que ele tomou uma latinha. Interessante, sabe o que é? Que naquele final de semana que ele não foi visitar a família, Deus incomodou a mãe dele lá em casa. Lembra da história, Cris? Deus, eu não estou contando papo furado aqui não, tá, irmãos? Isso aqui é uma história real. Enquanto ele estava lá na faculdade, tomando a redondinha lá dele, Deus havia incomodado profundamente a mãe dele. E ela não sabia o que estava acontecendo. E ela falou, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Joelho no chão. E ela começou a orar pelo filho. E se derramar na presença do Senhor. Sem saber o que estava acontecendo. No fim de semana seguinte, quando o filho vem para casa, a primeira coisa que ele diz é, mãe, eu preciso conversar com você. Ele diz assim, final de semana passado, houve uma festa lá no AP. E eles me ofereceram cerveja e eu tomei uma latinha. E ela falou para ele assim, eu não sei porquê, mas naquele dia o Senhor me incomodou profundamente. E eu me derramei na presença do Senhor para Ele guardar a sua vida. E aquele menino entendeu que não era a regra, era o princípio. Por que você não faz? Por conta de Cristo. É por causa de Cristo. Não por causa da mãe, porque a mãe nem estava lá. O pai não estava lá. A regra não se aplicava naquele dia. Mas o princípio estava na cabeça dele. E ele foi protegido durante os 4 anos de faculdade. Por quê? Porque ele sabia da responsabilidade que ele tinha de desfrutar da liberdade que ele tinha
em Cristo. Lá em casa eu tenho ensinado às meninas o seguinte: quanto maior, cadê as meninas? Estão aí? Cadê elas? Estão lá? De pé as duas. Se o pessoal não ouvir a resposta de vocês em casa, a gente vai tomar um chá. Tá certo? Bem alto. Quanto maior a responsabilidade, quanto maior o privilégio, isso é ser livre em Cristo. Amém, irmãos? Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Terceira coisa, uma vida centrada em Cristo é uma vida desarmada, sem medo, livre de defensividade. Eu nem sei se essa palavra existe ou não, mas é a ideia de você não estar se defendendo de nada, você não precisa. Eu lembro que eu cheguei numa lanchonete um tempo atrás, e a irmã estava comendo um sanduíche com um copão grandão, assim, espumando, amarelinho. Eu olhei assim do lado, e ela estava lá se deleitando. Comia e bebia. Quando ela olhou para mim, que viu que era eu, ela chamou o rapaz do balcão e disse assim: traz uma garrafa de Guaraná e coloca aqui do lado. Traz uma garrafa de Guaraná e coloca aqui do lado. Qual era a preocupação dela? De que eu interpretasse que ela estava tomando um Skol que desce redondo. Ela estava tomando um Guaraná. Mas ela estava mais preocupada com o quê? Com a aparência. Em Cristo, você não precisa de defesa, porque Ele é o seu juiz e o seu advogado. Amém, irmãos? E a última coisa, não, tem mais duas. Uma vida centrada em Cristo é uma vida de crescimento dinâmico. Quanto mais perto de Cristo você está, mais perto você quer caminhar ainda mais. Amém, irmãos? Eu estou terminando o meu mestrado, que Deus me permita terminar logo, porque eu não vejo a hora de começar o quê, Fernando? O meu doutorado. Estou com água na boca para entrar no meu doutorado. Por causa do título? Não. Porque eu quero conhecer e continuar conhecendo cada vez mais aquele que vive e reina para todo sempre. Quanto mais você conhece de Cristo, mais empolgado você fica. A vida do crente é uma vida de proibições. Não! A vida do crente é uma vida sem fronteiras. Que quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você quer estar perto dele. Alguém pode dizer amém? É uma vida de crescimento dinâmico. Não é estar dentro da cerca. É estar perto de quem? De Cristo. E a última coisa, para a gente ir embora, porque eu tenho um franguinho que eu deixei lá em casa. Eu fui comprar um frango hoje na feira, lá naquele cara bom lá, né? Eu estou lá, babando em cima do frango, tinha muita gente. Quando eu pego o frango, que eu viro, o irmão olha para mim e diz assim: Pastor Fernando Félix. E eu falei: rapaz, todo lugar que a gente vai, o pessoal sabe da gente, né? E ele começou a conversar comigo, e ele olhou assim e falou: o senhor não está lembrando de mim não, né? Eu falei: eu lembro do irmão, só não lembro de onde. Ele falou: eu sou aquele irmão que veio de Tupã e estava lá na central. Eu falei: lembro perfeitamente quem é o irmão. Ele sentou ali, e hoje ele está sentado ali, amém? É isso mesmo, irmão? E hoje ele trouxe um casal lindíssimo, são de Tupã também? Sejam bem-vindos à Resende, vocês são muito queridos e bem-vindos à Igreja Batista Central de Resende. Amém. A vida cristã é uma vida, sim, de atração dinâmica. Quando você conhece a Cristo e se identifica com Ele, não precisa ficar escondido. Não importa onde você está, Cristo vai estar junto com você. E eu estava carregando o quê? Um frango.
E eu aproveitei e fiz propaganda lá. É o melhor frango de Resende, na minha opinião, o melhor frango de Resende. Eu já dei lá o contato para eles. Eu queria compartilhar, enquanto o Ministério de Louvor pega o seu lugar aqui, a minha proposta para os irmãos é que nós tenhamos uma vida centrada em Cristo. Ele tem que ser a fonte da sua vida. Ele tem que ser a motivação da sua vida. Ele tem que ser a meta da sua vida. Ele tem que ser a esperança da sua vida. E isso faz eu lembrar de 4 lições preciosas que eu tenho para dividir com você. A primeira lição é a seguinte: uma vida centrada em Cristo, ela começa com a compreensão de que Ele é a fonte de todas as coisas. Jesus é a fonte. E se afastar de Cristo é afastar-se da vida. Quanto mais distante a pessoa está de Cristo, mais árida é o contexto em torno dela. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Uma vida centrada em Cristo significa que nós somos motivados para viver para a glória de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que a sua fidelidade à sua esposa é por causa de Cristo? É por causa de Cristo. Mas isso tem feito com que o meu relacionamento com a minha esposa seja simplesmente fantástico. E quanto mais velho a gente fica, melhor é o relacionamento. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma comparação que depois vocês vão me criticar nas redes sociais, tá bom? O nosso casamento é como o vinho. Quanto mais velho, melhor. Alguém pode dizer amém? Assim é o nosso relacionamento, tem que ser o nosso relacionamento com Cristo. Terceira lição, a minha meta é ser como Jesus. E a sua? E por último, quem vive com uma vida centrada em Cristo, vive ansioso pelo retorno dele. Porque o que a gente está experimentando aqui é fichinha comparado ao que ele tem preparado para nós nas mansões celestiais. Vamos ficar em pé? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há.